Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão os nossos estudos e a dedicação de vocês para a estatística? Vamos dar início a mais uma resolução de lista de exercício. Nessa lista, eu vou dar algumas dicas para vocês estarem resolvendo, certo? Eu não vou resolver porque é um trabalho extenso e é de vocês. Eu vou estar dando dicas para auxiliar vocês na resolução dessa lista, tá bom? A lista de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição de frequência. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa lista. E o que é que nós temos? A primeira questão pede que vocês construam uma tabela, né, de distribuição de frequência absoluta, relativa e acumulada, e além disso que faça o histograma e o polinho de frequências da distribuição. Além disso, eu tenho uma outra tabela, né, só que é dado em intervalos, para que vocês façam também um olhar sobre ela e que calcule a frequência acumulada, os pontos médios, a frequência relativa e a porcentagem dos alunos com menos de 24 anos. Olha, quando nós estamos falando em frequência absoluta, que é a primeira, mas antes disso, o que é que eu aconselho a vocês? Eu aconselho vocês a elaborar uma tabela. Nessa tabela, vocês irão colocar na primeira coluna o tempo. Observe para organizar o tempo em rol, em ordem crescente, né? E observe a quantidade de vezes que apresentam esse tempo. Então, essa ideia de distribuição de frequência absoluta, essa frequência absoluta vai dizer quantas vezes aquele tempo aparece. Por exemplo, se a gente observar aqui o 40, ele aparece uma, duas, três, quatro. Então, ele aparece 4 vezes, né? Dentre essa tabela nossa. Então, a frequência absoluta de 40 é 4. Veja que a nossa quantidade de termos, que nós temos, 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20 reuniões. Percebam que aqui nós temos 20 reuniões. Então, o primeiro passo é vocês organizar os tempos que estão aí, sempre colocando, sem repetir os tempos. Então, se o 40 aparece 3 vezes, coloco 40, só uma. A primeira coluna relacionada a isso. A segunda coluna vai ser a nossa frequência absoluta. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que esses valores aparecem. Por exemplo, o meu 40 apareceu 4 vezes, então na frente do 40 coloca 4. O meu 44 apareceu só 1, então na frente do 44 vocês colocam 1. Então, essa frequência absoluta é vocês colocarem o número de vezes que esse valor é apresentado nessa tabela. Além disso, nós temos a frequência relativa. A frequência relativa, ela é já proporcional à nossa frequência absoluta em todo. Então, como é que nós vamos achar essa frequência, né? Essa frequência relativa? Essa frequência relativa, você tem que pegar a quantidade de vezes que esse tempo apareceu, ou seja, a nossa frequência absoluta, e dividir pela quantidade total de dados observados. Por exemplo, aqui nós vimos que são 20 tempos, né? 20 tempos de reuniões. Vamos pegar como base aqui o número 60. Ele apareceu duas vezes. Então, a frequência relativa de 60 é 2 sobre 20. Por quê? 2 foi a quantidade de vezes que ele apareceu dentre 20 tempos marcados. Então, a ideia da frequência relativa é a gente está sempre pegando essa quantidade da frequência absoluta e dividindo pelo nosso todo. A frequência acumulada, ela tem um olhar diferenciado. A frequência acumulada, ela vai ser sempre a soma daquela frequência com as outras anteriores. Então, como vai ser dado essa frequência acumulada? Ela vai ser sempre a soma da frequência de uma classe com as frequências anteriores a ela. Por exemplo, eu vou pegar o número 40, ele aparece 4 vezes. Depois do 40, mas aqui nós temos outros termos, né? Começa com 28. Então, o 28, 25, ó. 25. O 25, ele aparece uma vez, ou seja, 25 ele tem frequência absoluta 1, e como ele é o primeiro termo, a frequência acumulada também é 1. Nós vamos para o outro termo, que seria aqui o 28. O 28, ele já aparece aqui, ó, duas vezes. Então, a frequência absoluta dele é 2 e a frequência acumulada vai ser 3. Por quê? Porque vai ser 2 do 28 mais 1 do 25. Aí nós vamos para o próximo termo. O próximo termo é 30. Então, o 30, ele só aparece uma vez. Então, a frequência absoluta é 1, frequência relativa 1 sobre 20, e a frequência acumulada vai ser somar 1 do 25
mais 2 do 28, mais 1 do 30. Então, a frequência acumulada vai ser sempre somatório das frequências anteriores. E aí vocês terão que fazer isso para cada termo que está aqui. O histograma e o polígono de frequências é tranquilo, aquela ideia das tabelas que vocês irão desenhar, montar a partir disso, né? E aqui nós temos um outro olhar que é com relação a intervalos. Então, vocês terão que ver a frequência acumulada, a gente já viu aqui a ideia da frequência acumulada, como é que se calcula, tá bom? Organiza os termos, vê os termos, os pontos médios, aqui existem os pontos médios de cada intervalo, a frequência relativa, então segue o mesmo padrão do primeiro, só que com um olhar diferenciado, porque aqui já está organizado e organizado em intervalos. Tá bom, pessoal? Então estejam aí tentando resolver, tentando montar esse resultado. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, tá bom? Beijos, amados. Vou ficar por aqui. Vou desejar aí bons estudos a todos. E até a próxima, pessoal.